Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula. Hoje, quinta-feira, então nós temos aula de português, de matemática e de ciências. Nós vamos iniciar com ciências e a prof então pede que vocês peguem a nossa apostila verde, tá? E abram na página 28. Então, é um capítulo novo que nós vamos estudar. E é um capítulo super importante. Vamos cuidar da saúde? Então, a gente sabe algumas coisas que a gente precisa e deve fazer, né? Para que a nossa saúde seja uma saúde boa, né? Que a gente não fique doente, que a gente não precise ir para médico. E aí, nesse capítulo aqui, nós vamos estudar e relembrar alguns deles. A prof diz relembrar porque alguns assuntos a gente já trabalhou lá quando nós iniciamos com as frutas. Lembra que a prof fez uma fala com vocês? Quanto é importante a gente ter uma alimentação saudável? Então, agora aqui nesse capítulo, a gente vai falar de diversas coisas e algumas delas a gente vai relembrar que a gente já viu em sala de aula, tá? Então, aqui nós temos duas imagens, observem, duas imagens aqui, e aqui atitudes saudáveis. Então, o que vocês irão fazer aqui nessas duas imagens? Primeiramente, observar e depois vocês vão completar nos pontilhados ali para terminar de formar o desenho, tá certo? E aqui temos algumas perguntinhas para a gente conversar. Então, a primeira delas diz: para que o menino precisa se alimentar? Então, vejam, para que será que nós precisamos se alimentar? Nós fazemos 3 refeições principais: café da manhã, almoço e janta. E entre essas 3 principais refeições, nós fazemos alguns lanches, né? Durante a tarde, principalmente. Nós fazemos um lanche, tomamos um café, né? Agora que a gente está em casa, né? E quando nós estávamos na escola, a gente fazia o lanchinho da tarde. Então, por que será que é tão importante a gente se alimentar? Então, a alimentação ela é fundamental, tá? Para que a gente tenha uma boa saúde e a gente tenha um bom desenvolvimento do nosso corpo. Então, a gente precisa se alimentar para que o nosso corpo adquira as vitaminas que são importantes para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento, para que a gente tenha forças, para que a gente tenha energias, né? A número 2, andar de bicicleta é uma prática boa para o corpo? Por que será que todo mundo pede para que as pessoas pratiquem atividades físicas? Vocês saberiam por quê? Por que é importante as atividades físicas? Porque ela torna o nosso corpo mais ágil, mais rápido, mais forte. E aquilo que a prof falou, conforme a gente vai se desenvolvendo, o nosso corpo vai ficando forte e a gente consegue ter energia para fazer muitas coisas, tá? A 3. Por que a menina está usando capacete, joelheiras e cotoveleiras? Então, por que esses equipamentos são importantes quando nós vamos fazer uma atividade física? Para nossa segurança, né? Porque se a gente caiu, se a gente sofreu algum acidente, a gente consegue diminuir os danos causados no nosso corpo. A gente não se machuca tanto com esses equipamentos do que se a gente tivesse sem nada, né? Número 4. Que atitudes você tem tomado para cuidar da sua saúde? Então agora, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, com esse vírus malvado aí, que atitudes vocês estão tomando em casa para que vocês não adquiram esse vírus? Tenho certeza que vocês estão saindo com máscara, usando álcool gel, saindo extremamente quando é necessário, senão a gente fica em casa, não é mesmo? Então, viramos a página aqui, ó. Nós temos hábitos de higiene. Então, a gente sabe que os hábitos de higiene são muito importantes também. Então, veja aqui, a prof vai ler para vocês essa partezinha aqui, ó. Para sermos saudáveis, precisamos de uma boa alimentação e tomar vacinas, porque elas protegem o organismo de algumas doenças. Importantes também adotar bons hábitos de higiene,
pessoal, pois eles ajudam a evitar que micro-organismos entrem no nosso corpo e nos causem doenças. Então, vejam, aqui ele falou das vacinas. Por que é tão importante a gente ir lá tomar vacina? Então, a prof sabe que é uma picadinha doída às vezes, né? Mas, pelo bem que ela faz para a nossa saúde, é super importante. Nós não podemos deixar de tomar as vacinas, tá bom? Porque é importante para que a gente não pegue algumas doenças. É melhor, às vezes, a gente tomar uma picadinha lá, né, na vacina, do que às vezes a gente ficar doente e ter que ir pro médico, ficar internado, aí toma vacina, toma injeção, né? Então é pior ainda. Então é melhor que a gente tome a vacina. Aqui ele falou também dos bons hábitos de higiene pessoal. Então aqui nós temos alguns deles e eu tenho certeza que todos vocês fazem, que é o quê? Tomar banho todos os dias, escovar os dentes ao acordar e após as refeições e antes de dormir, lavar as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro, manter as unhas dos pés e das mãos curtas e limpas, usar roupas limpas e cuidar da mente, lendo livros, brincando e passeando ao ar livre. Então, estes são alguns dos hábitos de higiene. O principal aqui, claro, todos são importantes, mas assim, ó, lavar, tomar banho todos os dias, escovar os dentes. Então, veja só, isso é muito importante. Por quê? Porque senão o alimento fica nos nossos dentes, no meio dos nossos dentes, e aí o que acontece? O bichinho vem lá para comer esses restos de comida que ficou na nossa boca, e aí o bichinho não sabe o que é os restos de alimento e o que é dente. E ele acaba fazendo o quê? Ele come os restos de alimentos que fica no meinho e ele come também o nosso dentinho. Então, por isso é importante escovar os dentes em todas as refeições. Comeu, terminou de comer, primeira coisa que a gente faz é escovar os dentes, tá? Lavar as mãos antes das refeições. Isso também, gente, é muito importante. Por quê? Porque nós pegamos em muitas coisas durante o dia, né? E se a gente não lava a mão, o bichinho tá ali nas nossas mãos, tá ali nas nossas unhas e ele vai e a gente acaba ingerindo os vírus, os micro-organismos que tem ali, tá? Então, importantíssimo lavar bem as mãos no meio dos dedinhos, não deixar a sujeirinha embaixo das unhas, certo? Usar roupas limpas também é fundamental, né? Porque roupa suja também tem bichinhos lá, tá? E aqui no último ele fala, cuidar da mente. O que é a mente? É a nossa cabecinha. Então, principalmente agora, nesse período em que nós estamos em casa, em que nós não podemos sair, nós não podemos ter contato com muitas pessoas. Então, de alguma maneira, nós devemos ocupar o nosso tempo. Lendo um livrinho de historinha, né? Vocês assistindo um filminho também, né? Então, agora a prof vai começar a passar mais filminho para vocês, para que vocês ocupem mais o tempinho de vocês. Tá certo, crianças? Viramos a página. Aqui nós temos uma experiência. E eu acredito que vocês não irão conseguir fazer porque nem todos têm tinta guache em casa. Então vamos deixar para nós realizar ela na escola. Quando a gente voltar para a escola, a gente faz a atividade, tá? Mas quem desejar fazer e tiver tinta guache em casa, pode fazer, tá bom? Com a ajuda aí de um adulto que esteja na casa, certo? Se não, deixa pra gente fazer na escola. Então, aqui ele vai falar mais específico e mais explicadinho sobre os dentes. O que nós devemos fazer para nós cuidar muito bem dos nossos dentinhos. Então, eles merecem atenção especial. Usamos os dentes para mastigar os alimentos. Eles precisam estar fortes e saudáveis, e para isso precisamos mantê-los sempre limpos. Se os dentes não são escovados,
Micro-organismos podem instalar-se na boca para alimentar-se dos restos de comida. Surge então a cárie, que deixa os dentes doentes e com furos. Então, vocês já sabem disso, né? Aqui nós temos algumas imagens. Olha essa primeira aqui, ó. Com a escova ligeiramente inclinada, escove a parte da frente dos dentes, fazendo movimentos com a escova de cima para baixo, nos dentes de cima e de baixo para cima nos dentes de baixo. Então, ele está ensinando vocês como que se escova os dentes. Escove os dentes do fundo, usados para trituração, com movimentos de vai e vem. Então, aquele movimento assim, ó, vai e vem. Escove a parte de trás dos dentes. Faça movimentos de cima para baixo nos dentes e de cima e de baixo para cima nos dentes de baixo. E aqui ele está ensinando, então, os dentes de cima, ele ensinou, e aqui passe o fio dental deslizando entre os dentes. Então, o fio dental, ele é fundamental, porque só com a escova nós não conseguimos tirar todos os restinhos de alimentos que ficam ali no meio dos nossos dentes. Aonde a escova não consegue pegar, o fio dental consegue, tá? Então, é importante cada refeição vocês utilizarem também o fio dental, certo? Para evitar as cáries, devemos escovar os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir. Usar o fio dental passando entre os dentes. Visitar o dentista de 6 em 6 meses, pois ele é o profissional que avalia se os dentes estão saudáveis. Então, vejam, mesmo a gente tomando todos os cuidados com os nossos dentes, a gente precisa ir ao dentista. Lá, ele vai ver com bastante atenção todos os dentinhos e ver se precisa fazer algo ou não, se existe algum bichinho lá escondidinho, tá? Então, é importante sim ir ao dentista, mesmo tomando todos os cuidados, certo? Então, viramos a página aqui, nós temos as atividades. E aqui no número 1, ele pede para que vocês observem as imagens para depois responder aqui a perguntinha, ó. Davi brincou bastante, depois se levantou e foi comer uma maçã. O que será que o Davi fez de errado aqui? Observem bem a imagem. Então, vocês irão responder, tá? Não precisa ser escrito, mas oralmente. Explique o que o menino esqueceu de fazer para proteger a sua saúde. Então, veja, ele estava brincando na areia, ele se levantou e foi comer uma fruta. O que faltou ele fazer? Número 2. Então, a prof vai ler aqui o textinho para vocês, prestem atenção. Quando ficamos resfriados, a quantidade de micro-organismos no interior do nariz aumenta. Para eliminá-los, nosso corpo provoca o espirro ou produz um muco que pode escorrer para fora do nariz. Você aprendeu que os micro-organismos estão em todos os lugares. Você sabia que o chão é um dos lugares com maior quantidade de micro-organismos? Então, a prof sempre falava para vocês na sala de aula, de vocês colocarem o lápis na boca. Então, veja como não pode fazer isso, porque o chão ele está sujo. A gente veio lá de fora, lá da rua, e a gente entrava para a sala de aula, até mesmo sem limpar o calçado. Então, o chão tem muitos micróbios, tem muitos micro-organismos ali, e que o lápis caía, ia pro lápis e vocês colocavam na boca. Então, esse bichinho ia para onde? Iam para a boca, tá? Então, por isso a prof dizia que não podia, tá? Que tinha muito bichinho. Então, vejam aqui que é o lugar mais sujo que nós temos, né? É o chão. Claro que na nossa casa, e principalmente agora nesse momento, a gente não pode entrar de calçado. Então, a gente chega da rua, tira o calçado e coloca o outro chinelo, né? Para não ter esse tipo de problema, certo?
Considerando os hábitos de higiene, o que você diria para as crianças nas situações abaixo? Então, nessa situação aqui, olha só, a menina espirrou. O que faltou ela fazer aqui? Aqui. Olha só o que aconteceu ali, ó. Elas estão comendo um lanche. E será que elas lavaram essas frutas? Né? Então, o que vocês diriam sobre essas situações ali, tá? Conversem aí com a mamãe ou vocês podem até fazer uma linhazinha embaixo aqui, ó, e escrever, tá? Curtinho e escrever. Viramos a página. Na página 33, ele então pedia que vocês levassem uma escovinha para a escola. Como a gente não pode fazer isso, observem aqui a imagem, tá? Então, essa etapa aqui a gente pula. E diz assim, que o seguinte, ó. Depois de observar as imagens a seguir, desenhe uma seta em cada imagem, mostrando a direção e o sentido corretos do movimento que deve ser feito com a escova. Então, ali a prof leu para vocês a forma que a gente escova os dentes. Então, aqui, ó. Essa escovinha, ela vai para onde? Ela vai para os lados ou ela vai para baixo? Vocês vão fazer a setinha ali. Se ela vai para baixo ou se ela vai para os ladinhos. Se vocês esqueceram, voltem lá na página 31. Aqui, ó, onde ele está ensinando a forma correta da gente escovar os dentes, tá? E nessa imagem também, ele está escovando a parte de baixo. O que ele tem que fazer? Escovar para cima, né? Então, aqui ele tem que escovar para baixo, puxar a escovinha para baixo, e aqui ele tem que puxar para cima, tá? Letra C. Essa também nós vamos deixar para a gente conversar quando a gente voltar para a escola, da mesma forma ali que a número 3, tá? Que vocês irão levar a escovinha. E vamos para o número 4, então. Marque um X nas atividades que são importantes para manter os dentes saudáveis. Ter medo do dentista? Será que isso é uma coisa boa, ter medo do dentista? Vai te ajudar nos dentinhos sendo saudável? Não, né? O dentista, o que ele faz? Ele faz um trabalho para ajudar a gente a tornar os dentinhos saudáveis. Então, não é necessário a gente ter medo do dentista, certo? Escovar os dentes ao acordar e antes de dormir? Sim, né? Usar o fio dental? Super importante. Escovar os dentes após as refeições? Também. Escovar os dentes antes de se alimentar? Será que antes de se alimentar a gente precisa escovar os dentes? Ou depois? Então, faz um xizinho só nos que são corretos, certo? Essa foi a nossa aula de ciências e já a prof manda de português e matemática.